Queridos irmãos, vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo o capítulo 10 da carta do apóstolo aos Hebreus, 10 de Hebreus. Iniciaremos a partir do versículo 19. Então vamos ler com a ajuda de Deus. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos à caridade e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo, cuidai vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que, depois de serdes iluminados, suportastes grande combate de aflições. Em parte fostes feitos espetáculos com vitupérios e tribulações, e em parte fostes participantes com os que assim foram tratados. Porque também vos compadeceste dos que estavam nas prisões, e com gozo permitistes a expoliação dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Amém. Era uma exortação a perseverarem na fé, os irmãos que receberam esta carta que foi dirigida aos Hebreus, que o Senhor havia chamado. E a graça do Senhor havia já se multiplicado entre muitas nações, e por esta razão o apóstolo, percebendo o risco que havia de contaminação, que fazia com que eles perdessem o que haviam conseguido, depois que o Senhor havia chamado nesta graça e perdoado os seus pecados, o risco de outra vez voltarem
aquilo que haviam deixado pela libertação que Deus fez pelo Evangelho de Jesus Cristo, libertando-os do domínio do pecado e da morte. Mas alguns, enfraquecendo-se pelas influências que haviam, acabavam então desistindo de servir ao Senhor. Irmãos, vejam que esta desistência, ou este enfraquecimento, ou este esfriamento da fé, também já acontecia com o Senhor Jesus, ou seja, quando ele ensinava os seus discípulos. Em João apóstolo, escreve o que ocorreu num dos discursos do Senhor Jesus. A multidão, havia muitos discípulos, às vezes nos dá a impressão que discípulos do Senhor eram somente os 12, que depois saiu um, ficaram 11, e depois outra vez voltou mais um, mas aí eles já eram apóstolos. Mas enquanto eram discípulos do Senhor, não eram somente os 12, eram muitos, tinha discípulas também que seguiam o Senhor. Mas numa das pregações do Senhor Jesus, quando ele falava com os discípulos, e os judeus, fariseus e outros mais também participavam da multidão ali que ouviam, ele dizia que ele era o pão do céu que Deus havia enviado para dar vida àqueles que comessem. E dizia também, pelas contrariedades que ele ouvia dos judeus, ele dizia também que os pais deles haviam comido o maná no deserto e haviam morrido, porque o maná do deserto que Deus mandou alimentava o corpo, mas era só para a necessidade momentânea. Depois tinham que viver outra vez, ou comer outra vez, e no fim morriam, porque cumpria o seu tempo de vida na terra. Mas o pão que Jesus oferecia daria a vida eterna. O que as pessoas não gostavam de ouvir isto. Chegou mesmo a dizer que a carne dele era a verdadeira comida e o sangue a verdadeira bebida. E quem tivesse comido ou comesse da sua carne e bebesse do seu sangue teria a vida para sempre. De outra maneira, não. E eles não gostavam, começaram a se afastar do Senhor. E o Senhor percebeu o que eles estavam deixando, porque um disse assim: duro é esse discurso, quem poderá então suportar isso? E o Senhor, vendo que desde aquela hora muitos já estavam desistindo de segui-lo, falou também aos discípulos mais próximos, disse: vocês também não querem desistir? Não querem ir com eles? Aí Pedro respondeu: para que iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. De fato, irmãos, Pedro entendeu que não havia outro para buscar senão a Jesus, porque disse: e temos notado, conhecido e sabemos que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Por isso que ele sabia que nele estavam as palavras da vida eterna. Mas o Senhor então, ele já entendeu que muitos estavam deixando de segui-lo e recuando. E ele falou, e também não apalpou ninguém. Ele disse a verdade: quem quiser vir após mim, venha, renuncie-se a si mesmo e siga-me. Aqui nesta carta que nós lemos também já era vários anos depois que o Senhor Jesus tinha subido para o Pai. Mas agora os apóstolos que continuavam anunciando o mesmo Evangelho, na mesma graça, e dando as mesmas recomendações, e acontecendo também o mesmo que acontecia com Jesus. Por quê? Porque aqui havia muitos que lutavam querendo tornar o povo a voltar-se para as práticas que tinham anteriormente, irmãos, quando então serviam através da lei que Moisés havia deixado para eles. Até no capítulo anterior, irmãos, diz aqui que os sacrifícios do antigo pacto não eram suficientes para levá-los a Deus.
Dizia assim: o sacrifício do santuário, por causa de suas imperfeições, tinha que repetir-se sempre, mas o de Cristo, que era e é o único, este foi de forma perpétua. E o que foi anunciado a eles, e agora também a nós, pela graça do Filho de Deus. Mas assim como aconteceu lá, acontece agora também, irmãos. Então ele, neste parágrafo que nós lemos, exortava a Irmandade a perseverar na fé, não perder a fé, porque sem a fé não se pode agradar a Deus. Então, se nós deixarmos perder este dom, a fé é dom de Deus, perdendo a fé, nós não agradaremos mais a Deus, e desagradando-o, certamente, podemos nos afastar dele. E esta recomendação ele dava para o povo continuar firme, servindo ao Senhor, porque ele dizia assim: cheguemos-nos então, tendo um coração, com verdadeiro coração e uma inteira certeza de fé. Esta fé não pode ser abalada, não pode desaparecer de nós, irmãos. Mas não é somente a fé para maravilhas, para socorro, fé para benefícios da vida presente, que também é pelo dom da fé. Mas a fé que aqui fala e manifesta, irmão, é a fé para a nossa salvação, para crer na palavra. Perdeu a fé, passa a ser incrédulo, não crê mais no que, porque cremos pela fé. Então, queridos irmãos, perder a fé é como um veículo que acaba o combustível, tem tudo, mas não anda mais. Nós não podemos, em hipótese alguma, perder esta fé, que por ela nós cremos no Senhor, e crendo no Senhor passamos a depender da palavra dele para a nossa vida terrena aqui, que é curta, e a certeza da vida eterna depois, quando houver a nossa ressurreição. Então dizia assim: cheguemos-nos a ele com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, purificando os nossos corações da má consciência e lavando o nosso corpo com água limpa, isto é, tendo a nossa vida, o nosso viver terreno e a nossa vida espiritual, irmãos, purificados até com os atos corporais, para que não haja em nós, irmãos, uma contrariedade à vontade de Deus, e reter firme essa confissão, porque nós confessamos desde quando havemos crido que estamos na graça para a nossa salvação, e essa é a nossa esperança. Se perdermos a esperança, não se confessa mais. Então a fidelidade de Deus continua, porque prometeu salvação. Só que se nós não somos mais fiéis, deixamos então de fazer parte aqueles que serão salvos. Aí vem algumas recomendações para nós fazermos, irmãos, a fim de conservarmos em nós aquilo que é de Deus. Então dizia assim: consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos à caridade e às boas obras. Considerar, irmãos, a pessoa que considera os outros não humilha, não desfaz, dá honra àqueles que a têm. Por quê? Porque não desconsidera. Isso não deve ocorrer conosco, a desconsideração, mas considerarmos todos como irmãos na fé, como filhos e filhas de Deus, honrando as qualidades e dons, virtudes que o Senhor dá a cada um, irmãos. E também quando estamos juntos, o estímulo fará com que apareça em nós o crescimento da caridade, que é o amor de Deus, e também boas obras como consequência daqueles que amam a Deus e amam os seus irmãos, de modo que não pode acabar em nós a caridade. Caridade, irmãos, nos leva à perfeição, é o vínculo da perfeição. Vínculo, irmãos, é alguma coisa que... Olha, os irmãos querem ver uma coisa? Este papel que eu li aqui, olha, são 2 folhas, estão vinculadas aqui, ó, preso uma na outra. Onde eu levar essa aqui, a outra vai junto, porque tem um vínculo, tem um grampinho aqui que vinculou uma folha na outra. A caridade é o grampinho, é o vínculo que nos vincula à perfeição. Sem caridade não há como se aperfeiçoar, e não se aperfeiçoando, nós ficamos nos primeiros rudimentos, ficamos no começo sempre,
não há evolução. Lembram do primeiro hino que nós cantamos? Vamos produzir frutos de louvor. De modo, irmãos, que todas as palavras de Deus, a intenção de Deus é a nossa evolução espiritual. Não é estagnação, não é parar nem desistir, é avançar, irmãos. Então o Senhor Jesus fez esta recomendação quando os discípulos acharam que o discurso era forte e já não tiveram mais vontade de acompanhar. Ele então, olhando para os que estavam mais próximos, porque os outros eram multidão, mas os discípulos mesmo, mais próximos, eram os 12 que estavam ali. E vocês não querem também ir embora? Desistir? E alguém reagiu: ó Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus, então não temos outro lugar para ir. Ora, queridos irmãos, se nós havemos crido e não temos outro Cristo, não temos outra graça, não há outro caminho, não há outra verdade e não há outra vida eterna senão em Cristo, vamos ficar firmes no Senhor, irmãos, e suportar as investidas do adversário, para que em hipótese alguma ele nos consiga vencer. Mas ao contrário, irmãos, devemos estar sempre firmes no Senhor, porque quando o apóstolo escreveu isso aqui, falou assim: olha, não deixe a vossa congregação, como é costume de alguns, porque congregação, irmãos, não era deixar o local, o prédio, a casa de oração só. A congregação não era a casa de oração, a congregação era o povo, a congregação é união, é ajuntamento, por uma causa, por uma situação, pela causa que é Cristo. Isto é a congregação. A congregação está aqui hoje, uma parte dela. Então ele dizia: não deixar a congregação, ou seja, não deixar de estar unidos, como é costume de alguns. Antes, admoestando-nos uns aos outros, quer dizer, um ao outro ajudando. Não deixa de ouvir a palavra, hein? Não deixa de estar unido ao povo de Deus, porque você também é um membro. Você pertence ao corpo. Irmão, vamos congregar, vamos ouvir a palavra, vamos servir a Deus, vamos fazer a vontade de Deus, porque é bom, é agradável a Deus. Irmão, não deixa esfriar a tua fé. Vê um desanimado: irmão, vamos servir a Deus. Mas eu ouvi isso, eu li aquilo, me passa. Irmão, deixa isso é heresia, isso te contamina, isto... Quer ver um exemplo? Aliás, já Deus deu de dizer isso aqui. A gente hoje passa álcool gel nas mãos, lava a mão toda hora, usa máscara, evita de ficar muito aglomerado. Por quê? Porque a gente quer evitar contaminação. Espiritualmente, irmãos, se existisse máscara, se existisse um produto que nos isolasse das contaminações heréticas, das doutrinas de demônios, das manifestações pecaminosas que vêm para deturpar a nossa fé, se houvesse, o Senhor nos teria dado. Mas Ele deu uma coisa muito mais forte do que uma máscara, do que o álcool em gel, do que se afastar um do outro, que é o poder e a virtude do Espírito Santo, que repele todo o mal que se chega a nós. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, se pegarmos 2 ímãs e nós colocarmos ele invertendo a polaridade, um não gruda no outro, vai empurrando, vai chegando perto, ele empurra o outro, não gruda. Mas se nós mudarmos, ele puxa e gruda um no outro. Mas se nós invertermos, então mesmo que aperte ele junto, soltou, ele pula para cima, não fica grudado, porque ele está repelindo, está rejeitando. Mas se virarmos ele bate e cola um no outro. O que o Senhor nos quer dar, irmãos, é um repelente, repelir todo o mal que entra pelos olhos, entra pelos ouvidos, entra por qualquer coisa do nosso corpo. Sejamos agora revestidos de um repelente espiritual
que afaste de nós toda contaminação, e a fé seja aumentada em nós, irmãos. Glória ao nome do Senhor. Então, irmãos, o apóstolo até exortou forte os irmãos e disse assim: olha, se vocês pecarem voluntariamente, isto é, perdendo essas virtudes e a fé, e vocês pecarem sabendo que é pecado, depois de vocês terem recebido o conhecimento da verdade, isto é, depois de ter sido crente, batizado, conhecido, sentido o Espírito de Deus em si, e voltar a pecar, não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma expectação horrível de juízo. Por quê? Porque a pessoa, depois que cometeu o pecado, desistiu, enfraqueceu, saiu por esse mundo e fez tudo quanto era coisa má. O que acontece? Há uma expectação horrível de juízo e de ardor de fogo. A pessoa não consegue nem orar mais, nem congregar mais, e vai por esse mundo afora, distante de Deus. Ora, queridos irmãos, Deus nos guarde disto, que nos mantenha como estamos agora. Não é que estamos unidos porque estamos só aqui, mas nós estamos unidos porque estamos na mesma comunhão, porque o Espírito que manifesta numa irmã, manifesta o mesmo Espírito na outra, no outro, e nós estamos unidos a Cristo. Esta união não pode ser quebrada por nada, irmãos. Bendito seja o Senhor. Então, o apóstolo disse aqui ainda, dizendo que era ruim, horrenda coisa cair na mão de Deus. Então lembrai, porém, dos dias passados, em que depois de vocês terem sido iluminados, aqueles irmãos suportaram tanto combates e aflições, e agora não vão deixar. Já sofreram tanto no passado, por que vamos desistir agora? Como agora aqui, irmãos? O Senhor já nos tem ajudado. Os crentes que estão aqui já têm passado por tantas provas, tantas tribulações, tantas situações difíceis, enfermidades, tormentas e coisas que o adversário levanta contra nós, e chegamos até aqui hoje. Hoje estamos aqui diante de Deus, quer seja este punhado aqui unido, ou fora daqui onde estiver um pequenino do Senhor, na mesma fé e comunhão. Chegamos até aqui, já erramos, fomos perdoados, falhamos, o Senhor teve piedade de nós, sofremos por tantas tribulações, houve perseguições, houve humilhações, houve tantas coisas ao longo da nossa caminhada, e chegamos até aqui até agora, estamos aqui diante do Senhor. Jamais vamos ceder, queridos irmãos, mas revistamos-nos agora da fé e da confiança de que o Senhor nos levará avante até o fim da nossa peregrinação. Ninguém desista, ninguém se enfraqueça, ninguém venha a menos nesta graça, porque pela palavra que o Senhor envia, Ele quer reforçar a nossa fé e aumentar a nossa estrutura para suportar. Os irmãos, vejam, quando dá um tufão numa cidade, que acontece por esse mundo afora, todas as casas que são construídas sem a verdadeira resistência estrutural, vem o vento, arranca o telhado, arranca as paredes e fica só o lugar onde estava. Só não arranca o lugar da terra porque não tem mais nada. O resto leva tudo embora. Por quê? O ímpeto e a força daquela coisa é tanto que, não havendo resistência, ele leva embora. Ora, queridos irmãos, o mal que vem vindo no mundo hoje é tão grande, tão impetuoso, que se nós não tivermos resistência na nossa estrutura de fé e de confiança no Senhor, o inimigo sopra e leva embora aquilo que é de Deus. Mas haja agora, irmãos, aceitação da palavra, comunhão com ela, e Deus que nos reforce a nossa estrutura. Porque se até hoje o inimigo não te arrancou desta graça, de aqui para frente, se o Senhor te reforçar, ninguém te moverá do teu lugar. Aconteça o que acontecer, manifeste o que manifestar, propague o que propagar, sejamos firmes em Cristo, porque é Ele que nos promete a vida eterna.
E olha como finaliza esta carta, irmãos. Que interessante que o Senhor deu. Disse assim: olha, daqui um pouquinho de tempo que há de vir, virá e não tardará. E de fato veio. Tardou um pouquinho para eles, mas para nós já é tempo da maldade chegar, que nós percebemos claramente que o mal está no mundo e não está fácil permanecer firme nesta graça. Não é coisa comum, fácil, que a gente leva de qualquer jeito, não, irmãos. Depende de orações, de buscar, de cantamos como cantamos o hino, orar sem cessar, para que não sejamos vencidos pelos males. Então dizia assim: mas o justo, diante de tudo isso, viverá pela fé, ou da fé. A nossa vida depende da fé. Mas se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Aí vem uma afirmação que Deus dá de dizer a todos nós aqui agora. Nós, irmandade, porém, nós que estamos ouvindo isto, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas somos daqueles que creem para a conservação da alma. Quem, irmãos, perdeu a fé e a crença, retiraram-se para a perdição. Nós que estamos aqui ouvindo esta palavra, ainda temos a certeza que o Senhor nos está conservando nesta graça? Ainda há certeza de que a vida de Cristo é latente, está aí dentro de ti, a vida eterna ainda está guardada contigo? Então não recues, resista, como disse Paulo, resistamos ao inimigo, ele fugirá de nós. E se alguém agora está ouvindo esta palavra e vem passando por momentos de turbações, de tribulações e tentações, que há momento que dá vontade de largar tudo, dá vontade de fazer acontecer, tomar uma medida, executar, agir, o Senhor manda por esta palavra: não ponha a tua mão, resista e este mal vai desaparecer. Casas, irmãos, famílias, por este mundo afora, sujeitos às pressões malignas que entram, destruindo a família, destrói a obra espiritual que está ali, porque ao invés de conservar a paciência, a humildade e a caridade, tudo se desfaz. Este é o trabalho do adversário. Então ele faz de tudo, pai contra filho, filho contra pai, nora, genro, marido, mulher, vira uma verdadeira guerra familiar. Por quê? Porque o intuito dele é separar, e o intuito da palavra é ajuntar. E agora o Senhor manda esta palavra, irmãos, poderoso é o Senhor, para mover os corações por onde estiver, ou houver algum que está sob este efeito desta tentação. O Senhor pode nesta hora libertar deste mal e acrescentar a fé. Sejamos agora nossa fé, irmãos, perante o Senhor, acrescentada, e o dom de crer em Jesus Cristo. E jamais pertencer àqueles que se apartam e se afastam do Deus vivo, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Irmãos, conservar é um trabalho necessário em tudo. Quem tem uma roupa luta para conservar, não é? Se sujou o terno, lava, vai no tintureiro. Se cai um botão, prega de novo. Apareceu uma mancha, faz de tudo para tirar a mancha, porque está conservando. Podia largar assim, vai indo até acabar, mas não. Quem conserva tem, é um veículo, conserva, ele está sempre pronto para ser usado. Não conserva, uma hora qualquer ele para. Tudo depende de conservação. Saúde precisa conservar, porque de repente perde a saúde e fica inutilizado. Então tudo nós lutamos para conservar aquilo que nós necessitamos, que nós gostamos, que nós amamos. O marido luta para conservar a mulher, para conservar a paciência, o amor, a vida conjugal pacífica, e reciprocamente a mulher com o marido. Por quê? Porque luta para a conservação. Hoje o Senhor manda a palavra para a conservação da alma. A alma é vida, a vida é a vida eterna. Quem quiser conservar, aqui está a receita desta manhã.
acrescentando em nós a fé, o dom de crer, irmãos, ninguém será vencido pelo mal. De outra maneira, irmãos, vai acontecendo o que muitos têm feito, desistindo e se apartando do Deus vivo. Quem quiser estar unido ao Deus vivo, faça agora um teste. Estás unido ao Deus vivo? Então tens vida. Se tens vida, sinta a manifestação dela dentro do teu coração. A vida de Cristo está aí? Então aparecem em ti os sinais da vida dele. Santo é o Senhor. Irmãos, se Deus não manda a palavra deste jeito para nós, nós vamos esfriando, de vez em quando. Que deu, irmão fulano? Ah, não sei, sumiu. E aquela família? Desapareceu. E aquele músico? Ah, sumiu. E aquele, e aquela? Não é? Mas o Senhor, enquanto nos chamar a atenção, como agora o Senhor está fazendo, irmãos, não pensemos que o nosso chamamento nesta graça foi para as bênçãos terrenas. Ninguém confunda isto. É só ler as cartas que os apóstolos escreveram, é só ler as obras do Senhor Jesus, que Ele fez maravilhas para mostrar o seu poder. Nós que já conhecemos o poder de Deus, irmãos, as maiores maravilhas que precisamos ver é esta que o Senhor está fazendo nesta manhã, colocando em nós um repelente para expulsar toda a contaminação. Bendito seja o Senhor, e sermos crentes em Jesus Cristo. Deus seja louvado.